pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um vídeo do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. E hoje é o livro da Islândia, o Independent People, ou Gente Independente, do Halldór Laxness. Pessoal, eu sei que vocês já me viram falar desse livro aqui no canal e vários vídeos de resumo do mês. Se você me segue lá no Instagram, você tá vendo a minha saga, né, com esse livro, que tem 84 anos que eu tô tentando terminar essa leitura, mas finalmente terminei a leitura desse livro, gente. E assim, quando eu falo que, né, que a sensação que eu tive é que eu fiquei 84 anos lendo esse livro, porque a leitura pra mim foi muito arrastada, foi muito longa, no sentido de que às vezes eu passava uma hora lendo e eu tinha a sensação de que eu tinha lido, tipo, 2 páginas, sabe? Então, assim, foi um livro que a experiência de leitura foi bem arrastadinha, mas não é um livro mal escrito e não foi, tipo, o pior livro do desafio Volta ao Mundo em 50 livros, sabe? Mas foi um livro que, assim, pra mim foi uma experiência que não foi muito positiva, tá? Mas eu vou contar um pouquinho sobre a história do livro, né? Do que se trata o livro Gente Independente da Islândia, né? Que é o país que a gente tá aí no nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Esse livro ele vai contar a vida, principalmente do Bjartur, que é um fazendeiro islandês do começo do século 20, né? Esse livro se passa, a história do Bjartur aqui do livro começa no começo do século 20, mais ou menos entre 1900 e 1915, por aí, né? A história do Bjartur começa a ser contada mais ou menos nesses 15 primeiros anos aí do século 20. Mas o livro em si não começa, tem tipo um prelúdio, assim, sabe? Antes de fato começar a apresentar o Bjartur como personagem, tem um capítulo, um pedacinho do livro antes que conta a lenda do Colum Kili e da esposa dele, se eu não me engano, é Gunvor. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, o nome dela, porque essa entidade, né, o Columbkille é uma entidade islandesa, do folclore islandês, que é como se fosse um espírito mau, um espírito maligno, né, e ele se casa com essa mulher que acaba também virando um outro espírito ruim, atormentado, sabe, mas ela vira aqui, ó, deixa eu ver. Aí essa mulher do Columbkille, ela acaba virando um espírito atormentado porque o Columbkille era um espírito muito mal e a tratou muito mal, sabe? E aí quando ela morre, ela fica atormentando as pessoas que vão morar lá na onde que acaba sendo a fazenda do Bjartur. Então, aquele pedaço de terra ali que o Bjartur compra, ele dá o nome de Summer Houses, mas na verdade era Winter Houses, o nome anterior, ele muda o nome, e aquele pedaço ali que era o Winter Houses é um pedaço de terra que pertencia ao um oficial lá de Rathsmiri, né, que era tipo como se fosse o grande fazendeiro, o fazendeiro rico ou o fazendeiro mais bem sucedido, com uma fazenda gigante ali, uma casarona em Rathsmiri, e aquela propriedade ali que o Bjartur compra pertencia a esse fazendeiro, mas esse fazendeiro vende a um preço relativamente baixo para o Bjartur, porque aquela terra ali é meio que considerada mal assombrada, e é mal assombrada pelo Columbkille e pelo espírito, né, maligno do Columbkille e o espírito ruim da mulher dele que morreu. E aí esse espírito maligno dessa mulher, ela é acusada, na verdade, o espírito, né, que tipo, as pessoas acusam o espírito de atormentar os homens e as mulheres que acabam indo morar naquela terra ali, que depois vira a terra dos Summer Houses, que é comprada por Bjartur. Então, existem vários casos de morte ali naquela propriedade que
morte, esquartejamento, tortura e tal, que dizem que a culpa é desse espírito dessa mulher aí, entendeu? Desse espírito maligno aí. Então, existe essa lenda desses dois espíritos ruins assombrando essa terra, né? Este pedaço de propriedade. E é por isso que depois de 18 anos de trabalho para esse oficial de Rathsmere, trabalho semi-escravo, né, que o Bjartor tinha que prestar, ganhava muito, 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 muito mal. Ele trabalhou por 18 anos para esse oficial de Rathsmere, esse grande fazendeiro, nesse esquema de trabalho, assim, que ele recebia o que mal dava para ele sobreviver. Então, assim, o fato dele ter conseguido juntar dinheiro para dar entrada para comprar essa terra foi porque ele queria muito ser uma pessoa independente. Ele queria muito se tornar uma gente independente. A independência aqui para o Bjartor é a obsessão dele junto com as ovelhas dele, né? Então, o Bjartor, ele é este fazendeiro do interior da Islândia, que tem valores, nem sei se eu diria que ele tem uns valores assim, sabe? Porque, enfim, vocês vão entender um pouco mais. Que ele é obcecado pelo fato de ser uma pessoa completamente independente, e ele também é muito obcecado pelas suas ovelhas, porque as ovelhas dele, na cabeça dele, são o único meio dele continuar sendo uma pessoa independente. Porque enquanto ele trabalhava para esse oficial lá em Rathsmere, ele não era independente, né? Ele tinha que prestar serviço para esse oficial. Então ele batalhou, sofreu trabalhando para essa pessoa, que na cabeça dele é o grande inimigo dele, para poder ele conseguir juntar dinheiro suficiente para ter a sua propriedade, por menor e mais simples que seja, para que ele consiga se tornar independente. E aí, no momento que ele consegue dar entrada nessa propriedade de parcelar o restante com juros por muitos anos, eu acho que ele passa uns 10 ou 13 anos pagando essa propriedade, ele se torna uma pessoa independente, né? Na cabeça dele, ele se torna uma pessoa independente. Daí pra frente, ele compra suas ovelhas, e ele vai trabalhar como criador de ovelha ali para vender a lã, para vender a carne e tal. E ele cisma, ele é obcecado pela ideia de não depender de ninguém, de não ter ajuda de ninguém, de não receber nada de ninguém. Só que assim, gente, é uma obsessão que, apesar de, no começo, eu até entendi um pouco no sentido de que, poxa, era muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás, e ele realmente trabalhava no regime semi-escravo ali. Então, quando ele deixou de ter que ser esse trabalhador em péssimas condições, ele realmente se torna, de certa forma, independente, e eu entendo ele querer lutar por aquilo. Só que é uma obsessão que não faz sentido, porque tudo pra ele é tipo assim: ninguém nunca pode me dar nada, porque eu sou independente. E a que custo? O problema é que no desenrolar da história, essa obsessão do Bjartor por não receber nada de ninguém vai fazendo com que ele perca tudo. Então, ele começa na história, é assim que a história começa aqui no livro, ele tá adquirindo essa propriedade e ele vai se mudar para lá ao se casar com a primeira esposa dele. E aí, eles, logo no começo do livro, eles se casam e se mudam pra lá. E assim, gente, é um lugar muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre mesmo. Ele mora nesses tipos de cabana, vou botar a foto aqui pra vocês. Eles, né, ele e a esposa, nessa propriedade, nessa fazendinha, tem até aqui na capa do livro, nessa edição aqui em inglês, tem as ovelhinhas dele. Tem aqui, né, ele mora, tipo, numa cabaninha, e aqui tem os lugares que ele põe, assim, tipo, cavalo, as ovelhas quando tá muito frio, Então, mas é um lugar pobre, mais pobre, mais pobre, mas tem a vista para um lago, né, na propriedade dele tem a vista para um lago meio que grande, assim. E a propriedade dele é bem vasta, mas por que ele conseguiu dar entrada nessa propriedade? Porque essa propriedade tem esse mito aí de que ela é amaldiçoada, e aí esse oficial, né, rico aí de Rathsmere acaba vendendo para ele num preço que, para esse oficial, é muito baixo, mas ele meio que tá se livrando
dos poderes malignos dos espíritos que assombram aquela região. Então, ao vender esta terra para o Biartor, meio que esse oficial está passando para o Biartor o problema de ser amaldiçoado por aqueles espíritos, sabe assim? De acordo com a lenda local. É uma lenda local ali do interior da Islândia. E beleza, aí vai Biartor com a primeira esposa para lá. Só que passa um pouco, Biartor descobre que essa mulher já casou com ele grávida. E que ela tá grávida do filho deste oficial rico da fazendona lá de Rathsmere. Então, o que acontece? Ela tinha um caso com o filho desse fazendeiro muito rico e já casou grávida com o Biartor pra esconder o fato de que ela estava grávida. Então, meio que para todo mundo ali, as pessoas iam acreditar que ela engravidou logo no início do casamento do marido, mas não era, porque o Biartor descobriu que ela estava grávida antes deles de fato consumarem o casamento, assim, sabe? Então, ele já sabia que aquela criança não era dele e ele. Gente, a partir. Nossa, o casamento. A festa do casamento deles acabou e eles foram andando para essa propriedade deles, que era muito longe. Então a mulher foi no cavalo e ele foi andando a pé, guiando o cavalo. E aí chega no meio do caminho, tem tipo um monumento, uma coisa que as pessoas fazem uma simpatia para agradar esse espírito maligno daquela mulher que é acusada de ser um espírito amaldiçoado que mata as pessoas ali daquela região. É tipo uma simpatia que eles falam, botando uma pedrinha numa pilha de pedras, como se você estivesse dando aquela pedra para aquele espírito mau, que é o espírito da mulher que é casada com o espírito mauzão lá, Columbcille. E aí, essa primeira mulher do Biartor fala para ele: Biartor, eu quero parar, porque eu quero fazer a oferenda da pedrinha pro espírito mal para ela deixar a gente em paz. Só que o Biartor, ele nessa obsessão dele, eu sou independente e não faço nada para ninguém e não recebo nada de ninguém, ele não acredita. Ele não acredita nas lendas dos espíritos malignos, ele também não acredita no cristianismo depois que o cristianismo chega. Ele é completamente assim, cético, ele não acredita em nada que envolva espírito, religião, nada disso. Ele acredita nas ovelhas dele, na independência dele e nos poemas dele. Ele segue uma tradição islandesa de criar poemas numa métrica específica lá. E ele se acha um ótimo poeta. Assim, como eu não falo islandês, eu tô lendo a tradução do islandês pro inglês. Então, assim, na história, não é como se as pessoas achassem que ele fosse um poeta muito genial, não. Mas ele se julgava um poeta bem, assim, sabe? Especialzão, assim. Mas ele se orgulhava de manter a tradição de ser um poeta islandês, sabe? Assim, de manter a tradição de criar os poemas na métrica islandesa ali. Ele carregava essa tradição milenar aí que deu para entender que era uma tradição ali do povo do país ali, sabe? Tanto que a esposa do fazendeiro rico também recitava esses poemas e ela criava poemas assim, e alguns outros fazendeiros também tinham essa tradição de criar estes poemas para certas ocasiões. Só que aí, nesse dia que ele casou com a primeira esposa, ela queria botar a oferenda da pedrinha ali e ele falou que ele não acreditava e ele não deixou ela botar. Ele não parou o cavalo para ela descer do cavalo para botar a pedrinha ali, gente. E aí, daí pra frente na história, gente, a vida do Biartor, que estava, entre aspas, né, melhorando, porque ele tinha acabado de comprar sua primeira propriedade depois de 18 anos de trabalho muito árduo. Então ele ia começar a ser uma pessoa independente, ele tinha planos com as ovelhas dele para ele se tornar um cara ainda mais independente, conseguir juntar um dinheirinho para sobreviver. Ele não deixa a primeira esposa dele fazer aquela oferenda, gente, e daí para frente é só ladeira abaixo. A vida dele é muito, muito, muito ruim, muito triste. Mas na história dá a entender de que é tipo assim, em partes por ele não ter deixado essa primeira esposa fazer essa oferenda para esse espírito ruim, para poder que o espírito ruim deixe eles em paz. Então, tudo que acontece de ruim assim na vida dele, meio que os vizinhos e a cidade comentam assim, tipo, mas é porque lá tem um espírito mal do Columbcille. É porque lá é a esposa do Columbcille fazendo, tipo, as malvadezas dela. Só que, tipo, sinceramente, quando você lê o livro e você vai lendo as decisões do Biartor, gente, a vida dele é muito ruim por decisão dele.
Porque por causa dessa obsessão de ser independente, mas independente no sentido, porque você ser uma pessoa independente, você pode ter seu próprio trabalho, cuidar da sua própria vida, mas isso não quer dizer que você nunca vai precisar de outras pessoas. Só que no caso do Bjartor, ele odeia não é nem o fato das pessoas ajudarem ele, porque ele não deixa as pessoas ajudarem ele, sabe? Então, por exemplo, se alguém chega na casa dele e diz que vai, tipo assim, eu vou ajudar, eu vou trazer aqui um pão pra você. Ele joga o pão fora, mesmo que isso signifique que ou ele vai passar fome, ou a esposa vai passar fome, e no futuro os filhos vão passar fome. Ele literalmente não aceita ajuda ou contribuição de ninguém. E quando eu falo ninguém, gente, é ninguém mesmo, nem das esposas, porque ele vai perder a primeira esposa e vai se casar novamente. Ele não aceita, tipo, nada da segunda, quando ele se casa, né? Ele tem uma sogra que vai morar junto com eles, nem dos filhos. Então, assim, é um homem extremamente. Não tem outra palavra, gente. Ele é burro no sentido de que ele só faz coisas que atrapalham a própria vida com o objetivo de ser independente, mas ele vai só dando tiro no pé. E aí, ele tinha alcançado uma certa independência ao comprar aquela propriedade, mas ele vai destruindo essa independência ao ser obcecado pela independência e as ovelhas, porque na cabeça dele são as ovelhas que vão tornar cada vez mais independente. Só que quando eu digo obcecado, gente, é obcecado mesmo no sentido de que um dia uma ovelha dele some. A gente sabe aonde a ovelha foi parar, mas ele na história não sabe. O leitor sabe, mas ele não. Então ele vai sair por ali pela região atrás dessa ovelha, ele vai cair no meio de um rio, ele vai quase morrer congelado, ele vai ser salvo por uns fazendeiros do outro lado do rio, salvo assim, né? Ele consegue sair do rio, mas gente, é Islândia, é tipo menos não sei quantos mil graus, e ele tipo assim, sai dali molhado, e aí ele tá quase congelando, já não sentindo mais assim nariz, dedos e dedos do pé. Os vizinhos vão encontrar com ele, eles vão dar abrigo para ele poder se aquecer. Ele vai ser salvo, e daí quando ele volta para casa, ele descobre que a primeira esposa dele passou pelo parto sozinha, teve o neném, mas morreu durante o parto. E aí o neném só sobrevive porque a cachorra dele tinha ficado para trás, porque no dia que ele saiu para procurar a ovelha, tava muito frio, tinha uma tempestade chegando. A esposa dele não queria ficar sozinha em casa naquele dia. Eu acho que ela tava pressentindo algo. E aí, para ela não ficar perturbando ele, porque ele é extremamente machista, extremamente bruto, extremamente arrogante, extremamente. Ai, gente, tem umas passagens que é ridículo mesmo, sabe? O Bjartor era aquele tipo de homem ridículo. E o jeito que ele fala com a esposa dele o tempo todo, desde a hora que eles casaram até, tipo assim, a última conversa deles, é sempre ele tratando ela muito mal. Mas ao mesmo tempo, no caso da primeira esposa dele, desde que ele não deixou ela fazer aquela oferenda lá pro espírito, ela também tratava ele muito mal. Então, eram os dois se tratando muito mal o tempo todo. E aí, nesse dia, ela falou que não queria ficar sozinha e que era pra ele não ir atrás da ovelha sumida. Ele falou que ia de qualquer jeito. Aí, nisso, ela passou pelo parto sozinha, morreu no parto. Só que o nenenzinho, quando nasceu, antes dela morrer, ela conseguiu deixar o neném em cima da cama. A cachorra deitou ao redor do neném. Então, o neném ficou aquecido por causa dos pelos da cachorra. Então, quando ele chegou em casa 2 dias depois, a mulher já estava morta há um tempo e o neném estava chorando, quase morrendo de fome. Mas o neném não morreu congelado porque a cachorra estava ali protegendo o neném, sabe? Então, o neném sobrevive e aí ele sabe que não é filha biológica dele, mas a Asta Solília vai sobreviver, é o nome da filha dele. E ele vai criar como se fosse filha dela. Ele vai criar a Asta como se fosse filha dele. Só que, como a esposa morre, ele vai lá na casa do fazendeiro ricão e ele fala com o fazendeiro e com a esposa do fazendeiro, tipo, ó, a menina que nasceu não é minha. Vocês sabem que ela é filha do filho de vocês, que ela é neta de vocês. E eu preciso de ajuda porque a mãe biológica dela faleceu, não tem ninguém para dar mamar. Eu preciso que vocês arrumem, tipo, como se fosse uma ama de leite, tipo, uma mulher que possa ir amamentar a criança, porque querendo ou não, eu vou cuidar e essa criança vai ser minha.
Mas a verdade é que é neta de vocês, então vocês precisam ajudar pelo menos esse neném sobreviver esses primeiros dias, porque não tem como eu dar de mamar para essa criança. Aí o fazendeiro rico mais a esposa mandam uma mulher para lá para poder amamentar a criança e cuidar da criança no primeiro mês. Eu acho que essa mulher fica lá 1 mês ou 2 meses até que o Biartor se casa com a segunda esposa. E aí a segunda esposa se muda para casa dele junto com a mãe. Então começa a morar na casa, né, no casebrezinho. O Biartor, a filha, né, a filha que é, né, a filha da esposa dele, mas que ele cuida como se fosse filha dele, a nova esposa e a sogra dele. E aí, gente, e ele continua com essa obsessão de ser independente e de não receber nada dos outros, e isso só faz com que a família dele sofra. Gente, é uma pobreza, é uma pobreza, é uma pobreza, é uma miséria, assim, sabe? Tipo, eles não têm cama direito, a casa é meio que todo mundo junto, sabe? E aí eles tomam café, eles têm torrão de açúcar e eles têm uns peixes. Mas aí o Biartor também tem uns negócios que ele cisma que não faz sentido. Por exemplo, eles moram num lugar que é muito perto da natureza. E então, eles poderiam, por exemplo, caçar alguns pássaros para poder ter carne para comer. Mas ele diz que não vão caçar pata, ele proíbe as crianças de caçar os pássaros e tal, porque ele diz que caçar pássaro é coisa de gente que passa necessidade e que é melhor morrer de fome do que caçar os pássaros. Daí eu, tipo, tá, mas seus filhos estão morrendo de fome. Tipo assim, é o momento de caçar os pássaros. É o momento de caçar os pássaros. Tipo assim, se deixar para muito depois, as crianças vão morrer. Porque foi nessa realidade que ele tava, e só que o tempo todo ele falava, mas eu sou um homem independente e eu não vou mudar, porque é isso que eu quero ser um homem independente. As ovelhas que ele criava não podia bater para a família poder comer, porque eram as ovelhas que davam ovelhinhas, daí ele vendia às vezes os pequenininhos, né, tipo para outras fazendas, vendia lã. Então assim, aquilo era o meio dele ganhar dinheiro, aquelas ovelhas. Então eles não podiam abater as ovelhas. Ele tinha cachorro que ajudava ele a pastorear as ovelhas. Ele tinha os filhos que desde que eles conseguiam andar ajudavam ele, né, tipo nas atividades da fazenda. Um, e ele tinha a esposa e a sogra que cuidavam da casa. Mas assim, eles não comiam carne, eles só comiam peixe. E aí também tinham certos peixes que o Biartor se achava superior. Por exemplo, teve uma vez que apareceu um cara querendo acampar lá na propriedade dele, perto do lago. E aí o cara pescava um monte de peixe, peixes grandes, o cara caçava pássaro e tal, e o cara comia muito. E as crianças viam e sentiam o cheiro daquilo. E aí as crianças, tipo, perguntavam, tá, por que a gente não pode, tipo, ir lá e pescar esses peixes grandes e bonitos? Daí ele falava, não, porque não é dos costumes dos nossos ancestrais, que eram pessoas independentes, caçar peixe em um lago. A gente só pode comer. Daí no livro tem ali as espécies de peixe que ele aceitava, que na cabeça dele eram espécies de peixe que pessoas independentes comiam. Outras espécies de peixe era pra gente não independente, que ele preferia morrer do que comer aquele. Então, tipo assim, ele tinha muito dessa fala, sabe? Prefiro morrer do que deixar de ser independente. Prefiro morrer do que, tipo, matar um passarinho para me alimentar. Tipo assim, só que o problema é que começo do século XX, né? 1910, 1915, numa sociedade patriarcal, era ele que mandava. Então, assim, e essas ordens dele de não deixar as crianças caçar, de não deixar as crianças pescar, e tudo que tinha que fazer era só aquilo que ele queria, o problema dessas decisões é que literalmente a família dele passava fome quase que o ano todo. E lá tem um inverno muito rigoroso, sabe? E aí chegou um momento que a esposa dele implorou para ele comprar uma vaquinha para poder pelo menos ela cuidar da vaca para poder ter leite para sustentar as crianças, porque as crianças era uma. Gente, vocês não estão entendendo da miséria que era. Era, tipo, uma realidade muito, 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 muito triste. Mas agravada, tipo assim, não era culpa do Biartor que ele nasceu, por exemplo, numa sociedade no qual ele tinha que trabalhar para aquele fazendeiro rico. Não foi culpa dele
que ele só teve dinheiro para comprar aquele local. Mas era culpa dele as decisões de não deixar as pessoas fazerem coisas que iam matar a fome dela, por exemplo. Ele não deixava, sabe? Então, assim, muito do sofrimento que a família dele passou foi por decisão dele mesmo, de não deixar a família fazer coisas que na cabeça dele iam contra o fato deles serem independentes. Só que, tipo assim, eles eram independentes, eles não aceitavam nada dos outros a custo de sempre estar à beira da morte ali por causa da fome, sabe? Então, assim, muito triste por decisão dele, por decisão de um ogro, de um cara ridículo, machista, ogro, sem noção nenhuma, sabe? E o jeito que ele falava com a esposa dele, o jeito que ele cuidava das crianças, nossa, gente, olha, foi muito difícil para mim ler o livro. Todas 95% das partes do livro é do ponto de vista do Bjartur. Então, é um livro que para mim, assim, gente, eu não indico, não é um livro legal de ler. É um livro que foi muito arrastado por mim, porque era só o ponto de vista do Bjartur ali, sabe? E assim, você pode até pensar, tipo, ah, mas provavelmente era assim que todos os homens fazendeiros da Islândia daquela época eram. Não, não era, porque o livro traz o pano de fundo da situação da Islândia nacional, que, né, na situação da Islândia como país, no começo do século XX, que era quando a Islândia estava deixando de ser um país meio que rural, sabe? Saindo daquela parte de somos muito herdeiros de tradições vikings, e eles estavam começando a ter contato ali com as ideias de outros países. Só que assim, é uma população que considerava que a Islândia, que é um país minúsculo, né, tipo, e muito inóspito e frio, eles consideravam que ali era o mundo inteiro. Então, toda vez que alguém falava de outro país, tipo América, Rússia e tal, eles xingavam, torciam o nariz, falavam que eram loucos e tipo assim, então eles tinham também um preconceito, uma xenofobia muito forte ali, mas os outros fazendeiros ali que tinham as mesmas tradições e cultura, né, tipo assim, que cresceram na mesma realidade que o Bjartur, discordavam do Bjartur, tipo assim, tem várias cenas aqui muito interessantes dos fazendeiros se reunindo para conversar sobre alguns assuntos. E aí o Bjartur era sempre aquele chato que ficava batendo na tecla da obsessão por independência, e toda vez que, tipo assim, tinha o Felking, que era um outro fazendeiro que acabou conseguindo sair da pobreza extrema e virar um quase classe média ali, porque ele foi se abrindo à questão de trocar coisas com as outras pessoas, receber ajuda, ajudar. Ele acabou virando num certo momento tipo um presidente de uma associação deles. Então, assim, esse Felking, ele era um fazendeiro também, ele era um fazendeiro bem mais velho do que o Bjartur, mas ele tinha umas ideias que, tipo assim, ah, beleza, eu quero ser independente, mas para eu ser independente eu tenho que ter essa troca, não tem como ser 100% independente, sabe? E ele aconselhava o Bjartur, pro Bjartur ser um pouco mais maleável, mas o Bjartur nunca escutava. Tem vários outros personagens ali, fazendeiros, que eram muito menos machistas que o Bjartur, que, tipo assim, gostavam e falavam muito bem das mulheres ali, e sempre o Bjartur com as falas machistas. Então, assim, no pano de fundo, quando o autor mostra a situação do país, tá, eram todos fazendeiros de situação muito humilde, mas não eram todos fazendeiros que eram ridículos e ogros como o Bjartur. Tipo assim, o Bjartur era um extremo muito incômodo ali. E ele era tão extremista nas ideias e obsessão dele, né, e obsessões dele, que os outros fazendeiros tentavam te alertar ele de que ele estava sendo, tipo, extremista demais, obcecado demais por essa tal independência, que ele estava tomando umas decisões que não faziam muito sentido. Então, o grupo ali de fazendeiros tentava fazer o Bjartur ser um pouco mais maleável, mas ele não, ele sempre foi muito irredutível e até brigava um pouco assim discutia, né, com os outros fazendeiros. Então, assim, não é que o Bjartur era o representante mor da realidade daquela época, porque tinham outros personagens ali do livro que mostram um outro lado da realidade dos fazendeiros daquela época, entendeu? Então tinham vários tipos de fazendeiros, vários tipos de
personalidades ali, e por mais que houvessem tradições ancestrais e milenares, ninguém era tão idiota como Biartor, no sentido de idiota de ser ogro e tratar os outros mal, assim, sabe? Ele realmente era uma pessoa meio que ruim ali por causa da obsessão dele. E aí também tem uma parte que eu achei muito interessante no livro, que é um pouco mais pra frente, quando a filha dele mais velha, a Asta, já estava adolescente e tal, que é quando chega a Primeira Guerra Mundial, e aí como os países da Europa entram em conflito, eles começam a comprar coisas da Islândia, matéria-prima da Islândia, e importar pra Europa. Então o que acontece? Nessa época, né, que se eu não me engano são uns 4 anos ali, o autor retrata muito bem o impacto positivo na economia da Islândia, o impacto positivo na vida desses fazendeiros da Primeira Guerra. E aí é muito interessante você ler como que aqueles fazendeiros que aí era meio que uma coisa em comum ali, né? Todos eles eram bem xenófobos, todos eles falavam assim, esses loucos europeus, como se a Islândia não fizesse parte da União Europeia, não fizesse parte da Europa como continente. Mas enfim, por exemplo, toda vez que eles iam falar, tipo assim, de qualquer pessoa de outro país que não fosse a Islândia, eles tratavam aquela pessoa como lixo. E aí eles falavam assim, não, porque tomara que esses loucos, idiotas e burros se matem mesmo guerreando, porque aí o mundo fica nosso. E enquanto eles estão brigando por motivos idiotas, eles estão comprando produtos nossos. Então, assim, ali na Islândia foi meio que consenso geral, sabe? Pelo que o autor retratou ali, que durante a Primeira Guerra a Islândia lucrou muito. E aí era consenso geral da nação que eles queriam mesmo que as pessoas do resto do mundo se matassem, guerreassem, que eles já consideravam essas pessoas que não eram islandeses lixo. Então, para eles, quanto mais a guerra durasse, melhor, porque eles já não consideravam aquelas pessoas dignas, né, de qualquer jeito, porque os islandeses eram melhores. Então, que eles vendiam sem dó as matérias-primas, rezando para que a guerra nunca acabasse, porque para eles aquelas pessoas não valiam meio que nada, sabe? Então, essa parte do pano de fundo ali da Primeira Guerra Mundial, como os fazendeiros melhoraram a qualidade de vida. O próprio Biartor, nessa época, ele aumentou o número de ovelhas dele em muito, assim, foi para mais de 100 ovelhas. Ele começou a ganhar dinheiro, foi dinheiro, assim, entre muitas aspas, tá, gente? Eles começaram a não passar fome, sabe? E aí ele começou também a juntar dinheiro porque ele tinha um sonho de construir uma casa para a filha dele, porque eles moravam numa cabaninha caindo aos pedaços, sabe? E ele consegue construir essa casa. Só que novamente ele não aceita a ajuda de ninguém. O próprio filho do fazendeiro rico, né, o pai biológico da Asta, oferece para o Biartor, porque ele é dono, né, do material de construção, e o Biartor tinha que comprar com ele. Tinha até a opção de um outro vendedor lá, mas ele ia oferecer os melhores preços para o Biartor. Então, ele falou, olha, eu te empresto meu arquiteto para ele meio que projetar a tua casa. E aí você compra o material para construir a casa comigo. Aí o Biartor, com essa obsessão por ser independente, não aceitou a ajuda do arquiteto, comprou o material e foi construir a casa do jeito que ele queria, né? Ele mesmo contratou, acho que umas pessoas para ajudar ele a construir a casa, mas construíram a casa daquele jeito, né? Sem planejamento, sem nada. Fizeram os buracos, subiram as paredes, não conseguiram morar na casa. Todo o dinheiro que ele gastou na casa meio que foi jogado fora. Ele fez tanto sacrifício, gente, para juntar o dinheiro para construir a casa, mas por burrice dele, por não aceitar ajuda, a casa, gente, é uma casa na Islândia, no interior da Islândia, tipo, faz frio de -20, -30 graus. E aí, o que acontece? Ele não aceitou a ajuda lá do filho do inimigo dele, que era o pai biológico da filha dele, ele não aceitou essa ajuda. A casa entrava vento e frio por todos os lados. A janela, eles não souberam construir o buraco das janelas para vedar as janelas. A lareira, eles nunca conseguiram acender a lareira, porque a primeira vez que eles acenderam a lareira, a casa ficou toda empesteada de fumaça, eles não conseguiam ficar dentro da casa com a lareira ligada. Então, assim, ele nunca tinha construído uma casa. Quando ele comprou a propriedade dele, já tinha a cabaninha lá caindo aos pedaços. E foi a cabaninha que ele morou por uns 13 ou 15 anos até ele conseguir construir outra casa. Mas como ele não aceitou a ajuda do arquiteto lá,
eles não conseguiram morar dentro da casa, porque foi construída por pessoas que não sabiam construir casa, sabe? Foi construída tipo assim, vamos fazer uns buracos, vamos subir as paredes, vamos botar uma lareira aqui. Só que, tipo, pra você fazer uma lareira que funciona, você tem que saber construir a lareira, pra poder o fogo, soltar a fumaça, subir e ficar do lado de fora da casa. Você tem que saber construir as paredes pra não entrar o vento e a neve. Você tem que saber construir o telhado pra não ficar goteirando. Então, assim, jogou o dinheiro tudo fora por burrice de não aceitar ajuda, sabe? Tudo bem que não é que aquele fazendeiro rico e o filho do fazendeiro, eles não eram pessoas boas, mas porque eles emprestavam dinheiro para poder ganhar dinheiro com juros. Eles, sabe? Mas só que o que acontece? Por causa da menina, por causa da Asta, em alguns momentos da história, a consciência deles, como eles eram muito ricos, a consciência deles pesou, eles tentaram em certas ocasiões na história ajudar pelo menos a menina a não passar tanta fome assim. Tanto que na época, né, que eu falei que a esposa do Biarto queria uma vaquinha lá, o Biarto falou que não ia comprar vaca porque a vaca ia tirar grama da boca das ovelhas dele, né? Porque, tipo, a vaca ia ter que pastar no mesmo pasto das ovelhas. E aí ela ia comer um pouco da comida das ovelhas, né? Só que aí o que acontece? O fazendeiro ricão lá ficou meio que sabendo e mandou uma vaca pra lá. E aí o Biartor cismou de que ele não ia aceitar aquela vaca lá, porque a vaca era dada por alguém. E ele, um homem independente, não poderia aceitar algo dado por alguém, sabe? Mas o fazendeiro ricão lá mandou a vaca, mas ele não mandou com más intenções. Ele mandou porque ele sabia que a neta bastarda dele tava passando fome, sabe? E daí, como ele ficou sabendo que a esposa do Biartor queria a vaca para poder dar leite para as crianças, ele tinha várias vacas, ele fazendeiro tinha uma fazenda dele era gigante, tal, riquíssimo. Ele mandou a vaca para lá. Só que o Biartor cismou que ele mandou para poder endividar o Biartor, porque daí o Biartor ia ter que pagar o valor da vaca. Daí ele mandou avisar que o Biartor não tinha que pagar nada, que a vaca era enviada dele. Ele não falou a palavra presente, porque eles não falavam isso, estou te presenteando. Ele só falou que estou mandando a vaca gratuitamente para você. E aí o Berton não queria aceitar, e daí deu confusão. Aí no final das contas ele tinha um dinheiro escondido debaixo do colchão dele, ele pegou o dinheiro e pagou a vaca. Mas ele não precisava, porque no final das contas era o fazendeiro rico só querendo que a neta bastarda dele não morresse de fome, sabe assim? Teve uma cena também que eu fiquei com muito ódio do Biartor, que quando a menina ficou pré-adolescente, foi a primeira vez que esse avô rico, né, o fazendeiro rico, foi lá visitar a menina. Porque todo mundo da região ali, todos os fazendeiros mais pobres, tipo o Biarto, eles passavam muita fome entre o inverno e a primavera. Só que naquele ano, foi um ano assim que naquela cidade tava todo mundo passando muita fome, tinha gente morrendo. Então, esse avô, sabendo que tinha uma neta bastarda lá, que era a filha que o Biartor estava criando, ele foi lá conhecer a menina, até porque ela estava chegando numa época da vida dela, pré-adolescente, que ela deveria começar a ir para a escola e ela deveria ir para o catecismo. Apesar do Biartor não ser católico, o fazendeiro lá era, e se eu não me engano, era lei no país. A Islândia virou um país católico mais ou menos naquela época, e daí começou-se a obrigar as crianças a fazer parte da catequese. Aí ele foi lá para poder conhecer a menina e também oferecer, tipo, olha, ele não contou, porque a menina, até ela já ser uma adolescente, assim, de 15, 16 anos, ela não sabia que ela não era filha biológica do Biarto, ela não sabia, e ninguém contava também. Mas aí ele foi lá e sem contar pra menina, ele falou assim, olha, lá na minha casa, lá na fazendona, a gente costuma receber meninas, né, das fazendas menores para educar, para as meninas ficarem lá ajudando a cuidar das tarefas de casa para ir para a escola e também para ir para catequese. Então, tipo, na verdade, ele queria que a neta tivesse a neta bastarda tivesse a chance de receber algum tipo de educação. Porque lá na casa do Biarto ela não ia receber, ela não ia, tipo, ser alfabetizada, por exemplo. E o Biarto não quis deixar. Não quis deixar, não quis deixar, não quis deixar, começou a tratar o cara mal, tratar mal. E, tipo assim, não é que esse fazendeiro era de todo bom, sabe? Ele fazia umas coisas também pra poder deixar o Biarto bravo. Mas em relação à neta bastarda, eu
na minha opinião, o que eu entendi da história é que, tipo assim, tudo que ele tentava fazer, não pelo Biarto, mas pela neta bastarda, era do princípio do tipo assim, eu quero que ela pelo menos receba educação formal, eu quero que ela pelo menos tenha comida para comer. Nesse dia que ele foi lá tentar levar a menina para receber educação lá na casa dele, né? Tipo, ser alfabetizada e tudo mais, o Beato não deixou, eles meio que brigaram. Na hora que esse fazendeiro rico foi embora, ele virou pra menina e falou assim: Olha, eu vou te. Tirou uma moeda assim do bolso e falou: Eu vou te dar. E aí você compra o que você quiser com esse dinheiro. E era assim um dinheiro que, vamos supor, pra gente era, sei lá, pra gente aqui, vamos supor que fosse uma moeda de R$ 1. Que pro fazendeiro era tipo nada. Ele deu um negócio que pra ele não valia nada, uma moeda. Só que ele estava numa situação de pobreza tão grande que pra eles ali era muito dinheiro. Tipo assim, aquela moeda ia dar pra comprar, sei lá, não sei quantos grãos de, não sei quantos tabletes de açúcar, porque o açúcar deles era meio que cortado. Tipo, deve ser uma espécie de rapadura que eles chamavam de açúcar. Dava para comprar não sei quantos de açúcar, ou dava para comprar não sei quantos de café, ou dava para comprar pão. E aí ela ficou muito feliz porque ela ia poder comprar algum tipo de comida com aquela moeda. O Biartor, depois que o cara virou as costas e foi embora, a menina guardou a moeda e ela ficou tão feliz. Ela já tava meio que planejando que tipo de comida que ela ia poder comprar com aquela moeda. O Biartor foi lá, catou a moeda e jogou a moeda no lago, gente. Nossa, quando eu li essa cena, me deu muita vontade de abandonar o livro. Me deu vontade de abandonar o livro porque eu falei: se ele não aceita nem que a filha dele, porque ele sempre cuidou da menina como se fosse filha dele. Isso eu não posso negar. Ele pode, o Biartor como personagem tem 1 milhão de problemas, mas ele sempre tratou a menina muito bem. Assim, muito bem, né? Tipo assim, dentro da realidade dele, sabe? E depois que ele jogou aquela moeda no lago, sabendo que as crianças estavam tudo passando fome, eu falei assim, gente, esse homem não merece. Esse homem não merece ter filho. Esse homem não merecia ter casado de novo. Esse homem não merecia estar vivo. Esse homem não merece. Não merece, não merece. Porque as crianças passando fome ali, sabe? A esposa dele era doente e precisando de remédio, sabe? E eles não tinham o que comer, ele jogou o dinheiro fora porque ele tinha que ser independente, não podia, sabe? Então, assim, é um livro que me irritou profundamente porque o Biarta é um tipo de pessoa nojenta. É um personagem que me causou extrema repulsa. Só que é aquilo, né? Esse autor é um escritor ganhador do prêmio Nobel. Então, assim, o livro não é mal escrito. Na verdade, o livro é bem escrito. Tem uma passagem aqui, tem pouquíssimas passagens que não é o ponto de vista do Biartor. Tem uma passagem aqui que é do ponto de vista do filho mais novo do Biartor, o Noni. Gente, é uma passagem tão linda, tão bem escrita, tão emocionante. A visão de mundo daquela criancinha, eu acho que o capítulo que o Noni descreve as coisas aqui, ele tem uns 5 ou 6 anos. Gente, é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Me deu arrepio de tão lindo que é. Cara, eu não marquei aqui, mas o menino descreve uma manhã de inverno. E assim, ai, dá até emoção. É uma das manhãs de inverno, a descrição mais linda que eu já li na vida. E aí o menino descreve também o que é café, o cheiro do café. Gente, é a descrição mais linda de café que eu já li na vida, ó. Aqui na 148 é parte do capítulo do menino. Então, é o capítulo, ó, começa na parte 2, 136, 37, começa na página 138. E o capítulo se chama, começa na 139, nessa página aqui, ó. É esse capítulo aqui, ó, Winter Morning, ou Manhã de Inverno. Gente, esse capítulo aqui é o capítulo mais lindo do livro e me deu vontade de chorar. E assim, essa Manhã de Inverno é descrita pelo Noni. Então, esse capítulo que começa aqui nessa edição, na página 139, é lindo demais, demais. Eu fiquei pensando, gente, por que que o livro inteiro não é contado por essa criança?
Porque é muito linda a descrição, sabe? Tipo assim, é uma pureza e é uma leveza. E eu acho que é o completo oposto do Bjartor. O Noni é filho do Bjartor, mas o jeito que ele enxerga o mundo é o oposto. É de uma leveza e de uma beleza imensa. E aí, tipo assim, todo mundo lá nessa época tomava café, tá? As crianças já nasciam, já tomavam café. Então não dá pra gente ver também uma sociedade de mais de 100 anos atrás, no interior da Islândia, esperando que as pessoas saibam que cafeína é ruim para crianças, até porque é muito tempo atrás e eram pessoas extremamente pobres, gente. Ninguém dos fazendeiros tinha educação formal. Então as crianças tomavam café desde sempre, até porque era o que as mantinha aquecidas e acordadas em dias que elas não tinham o que comer também. Então, tipo assim, o café da manhã era literalmente tomar o café com açúcar. E o torrão do açúcar era muito precioso, porque era o que dava sustentação para a barriguinha deles ali. E aí o Noni também descrevia que a avó deles fazia tipo um pão bem simples. E aí ela cortava o pão, era um pão para a família toda, e daí ela cortava. E aí a faca era velha também, e daí ele ficava rezando para a faca cortar o pão errado, para ter uma fatia de pão maior que as outras, para ele ser o sortudo de receber essa fatia defeituosa, cortada errada da avó e comer uma fatia de pão maior, porque era aquilo que ia sustentar ele, gente, durante o dia. E aí ele descreve aqui a fragrância do café e a importância do café nesse parágrafo. Eu vou ler em inglês e vou botar a legenda aqui, ó. But his grandmother's ritual grumbling was never so protracted that it did not carry with the promise of coffee. Never was the smoke so thick or so blue. Never did it penetrate the eye, the nose, the throat, the lungs so deeply that it could be forgotten as the precursor of that fragrance which fills the soul with optimism and faith. The fragrance of the crushed beans beneath the jet of boiling water curving from the kettle. The smell of coffee. Tipo assim, o café pro Noni era um negócio muito sagrado, porque era o que sustentava ele. E, gente, eu nunca tinha lido uma descrição de uma manhã tão bem feita. Então, assim, o livro é muito bem escrito. Só que, pra mim, foi muito insuportável o Bjartor. E, assim, se você me perguntar, você indica esse livro? Eu acho que não. Porque como aqui no canal eu gosto de falar sobre a minha experiência de leitura, né? Eu contei a história do livro e tal. Vocês têm uma noção aí do quão sofrido foi ler o Bjartor para mim, então assim, eu não consigo recomendar a leitura desse livro porque não foi uma experiência super positiva e leve, foi uma experiência arrastada para mim, foi uma experiência difícil mesmo ter que passar, sei lá, 2 ou 3 meses lendo esse livro, odiando a personagem principal, que era o Bjartor, sabe? Então, assim, eu não diria que eu recomendo o livro, apesar de que ele é muito bem escrito. O personagem principal, o Bjartor, é insuportável, ridículo, nojento, ogro. Em algumas partes ele me lembrava um pouco o Petrúquio, daquela novela Cravo e a Rosa, só que o Petrúquio não era uma pessoa má, né? O Petrúquio, ele tinha vários alívios cômicos e o Petrúquio, ele tinha um carinho muito grande pela fazenda dele, ele tinha um carinho muito grande pelos funcionários. Então, o Petrúquio da novela era uma pessoa boa, o Bjartor não era uma pessoa boa, sabe? Tanto que depois de tanto ele continuar com a obsessão dele lá, negando às vezes, né, que a família consiga acesso à comida, a segunda esposa dele morre. Aí o Noni acaba sendo adotado por um tio que tá na América, aí, né, do filho mais novo pro mais velho. Aí o segundo filho mais novo some. Eu acredito que ele tenha se afogado, se matado no rio. Aí depois, a Asta Solilha engravida de um professor que o Bjartor enfia lá na casa dele, um homem, já que depois a gente descobre que já era um homem que tinha, assim, antecedentes que não era legal com mulheres e tal, mas ele não chega a
violentar a Asta, mas ao mesmo tempo que ela era adolescente, ele era um homem bem mais velho, então foi um abuso ali de menor, né? Mas, enfim, ela engravida, daí o Bjartor expulsa ela de casa, uma criança praticamente expulsa de casa numa noite fria de inverno sem saber para onde ir. O segundo filho mais velho, né? Porque era a Asta, a mais velha, aí tinha um depois dela, teve o que sumiu, que eu acho que foi afogado, e o Noni, que era o caçulinha. E aí, então, esse irmão da Asta, que era o irmão mais velho dela, tipo, o irmão era mais novo que a Asta, mas o mais velho dos 3 meninos, ele queria ir pra América, mas aí também dá um mole, tipo, recebe dinheiro do tio que mora nos Estados Unidos pra poder ir embora pros Estados Unidos, mas perde o navio por causa de mulher, vai correndo atrás de um rabo de saia e perde o navio, e aí perde o dinheiro das passagens, e aí tem que ficar com o pai. Mas assim, o Bjartor, ele perde todo mundo na história, todo mundo. Ele com essa obsessão de ser independente a qualquer custo, e ele não era uma pessoa que simpatizava com os outros, ele não tinha empatia, ele não tinha empatia por ninguém, nem por ele mesmo, por nenhuma das suas esposas, por nenhum dos filhos ele tinha empatia. Ele gostava muito da Asta, mas mesmo assim isso não evitou com que ele expulsasse a filha grávida de casa, e ela quase, tipo, morreu no caminho. Ele não tinha empatia por ninguém, ele não gostava de ninguém, ele amava as ovelhas dele. E, gente, também outra coisa que me irritou no livro é a obsessão dele por ovelha. E a gente fica sabendo de tudo por ovelha. Desde a tipo de lã, tipo de raça, as coisas nojentas de ovelha, como quais os vermes as ovelhas tinham, o tipo de cocô que as ovelhas faziam. Tipo assim, pra que eu quero saber disso? Mas pro Bjartor isso era muito importante. Daí ele falava sobre isso no livro. E tinha reuniões dos fazendeiros homéricas para discutir sobre, tipo, os vermes das ovelhas, sabe? Tipo, mano. Então, assim, não é um livro que é legalzão de ler, mas não é um livro mal escrito. Tipo, ele é bem escrito o suficiente pra me deixar com nojo do personagem principal. Então, assim, se você quiser ler o livro, leia por sua conta e risco, mas já saiba que a minha experiência não foi positiva, sabe? Foi bem sofrida e arrastada. E aí, o final da história. Eu vou comentar um pouquinho sobre o final da história. O final da história é o que eu esperava que acontecesse com o Bjartor. Ele perde tudo. Ele vai perdeu a primeira esposa, perde a segunda esposa, vai perdendo os filhos um por um, né, de maneiras diferentes, gente, não são todos os filhos que morrem, né, tipo, igual uns vão pra América, né, ele vai perdendo os filhos e só sobra, ele perde, no final das contas, ele perde a própria propriedade e no final de tudo, no último capítulo, ele perde a independência dele. Ele passou o livro inteiro se negando a receber a ajuda das pessoas, porque ele era um homem autossuficiente. Ah, é verdade, eu esqueci de comentar. A tradução literal do original em islandês seria pessoa autossuficiente, ou pessoa que, literalmente falando, se mantém de pé por si só. Então, a tradução literal do original em islandês não é gente independente, né? É uma pessoa que se mantém sem ajuda, uma pessoa que se mantém por si só, uma pessoa que se mantém de pé sozinha. E aí ele vai perdendo tudo, perde a propriedade e depois perde a independência, porque ele acaba passando fome na rua, sem, tipo, com o filho mais velho, né? E aí ele acaba entrando num roubo de uma padaria com uns caras que queriam fazer, tipo, um protesto lá. Na Islândia, a Islândia foi desenvolvendo politicamente, e aí chega um momento que ele resolve, e do nada ele resolve juntar junto com esses caras, rouba um pão numa padaria, e a partir do momento que ele rouba algo de alguém, ele usou algo de alguém. E aí ele come o pão, mas ele não consegue dormir naquela noite, ele quase vomita o pão, porque ele para pensar, ele raciocina que ao comer aquele pão roubado, ele não era mais independente, porque ele estava comendo algo que era de outra pessoa e que ele tinha roubado ainda por cima, ele nem foi honesto para conquistar aquilo. Então ele vai perdendo tudo no livro por causa
da obsessão dele pelas ovelhas e por ser independente. Aí, no final das contas, ele termina o livro não sendo um homem independente. Ele termina o livro sendo um homem que depende da sogra de 90 e tantos anos para ter onde morar. Porque a sogra morou com ele muitos anos, mas ela nunca vendeu a casa da onde ela vinha. E aí, quando ele perde a propriedade, ele conversa com a sogra e eles combinam dele reformar a casa dela, porque ficou muitos anos sem ser usada, né? Ele reforma a casa dela e eles vão pra casa dela. Então, tipo, ele perde tudo. Ele perde até a independência dele, porque ele tem que morar de favor na casa da sogra. Então é isso, é isso. É a história do livro. É a história do Bjartor na luta para ser independente a qualquer custo e não deu certo. Não valeu a pena. Porque, querendo ou não, gente, pra gente viver em sociedade, a gente precisa dos outros, sabe? Tipo assim, a gente precisa ser agradável aos outros, a gente precisa ouvir a ideia dos outros. Ele não fazia nada disso. Enfim, pessoal, foi isso sobre este livro. E aí, pessoal, o próximo livro, né, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros é o livro República Luminosa, do Andrés Barba. Esse aqui é o livro da Espanha, porque a gente tá aí passeando pela Europa através dos livros, né? Então, o próximo livro do desafio a ser lido é este aqui. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, você pode me ajudar enviando esse vídeo para as pessoas que você conhece, que gostariam de saber sobre livros, né? Isso me ajuda bastante. A melhor forma de você me ajudar aqui no canal é enviando, né, sugerindo o canal para outras pessoas. Se você também quiser ajudar o canal de outra forma, você pode comprar alguma coisa na Amazon usando o meu link de associado, que tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode também enviar um livro de presente através da minha lista de livros desejados, que também tá na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Muito, muito, muito obrigada por chegar até aqui, e a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!